Se você acha que tem um treino completo, mas nunca fez dead hang por 30 dias, então tem uma peça gigante faltando nesse quebra-cabeça. Muita gente acha que é forte, não no sentido arrogante, mas no sentido técnico. Anos de treino, dominadas tranquilas, dips com peso parecendo brincadeira. Para esse tipo de atleta, o dead hang parece só um aquecimento bonitinho. Algo que se faz entre uma série e outra, só para não parecer que está descansando demais. Mas tem algo estranho nesse exercício. Um padrão que começou a chamar atenção. Atletas experientes, gente forte de verdade, relatando que pendurar no ferro mudou o corpo deles de um jeito que treino pesado nunca conseguiu. Postura corrigida, dor nas costas sumindo, ombros mais livres, coluna mais alinhada. Tudo isso com um simples ficar pendurado? Parece piada, né? Mas não é. E quem decide testar acaba descobrindo isso rápido. É só fazer um pacto simples, 1 minuto por dia. Sem desculpa, sem pular. 30 dias seguidos. Só isso. E o que parece fácil na teoria, vira um desafio gigante na prática. Logo no primeiro dia vem o choque. A pegada falha em segundos. O antebraço trava. Os dedos queimam como se fossem rasgar. 13 segundos e o corpo já desaba. E ali, parado, olhando para o cronômetro, bate a dúvida. Como é que algo tão simples pode ser tão desafiador? Mas aí vem o ponto. Mesmo falhando, quem volta no dia seguinte começa a ver o que realmente importa. Porque o corpo responde. A tensão no trapézio começa a sumir. A postura se ajusta sozinha. A forma de andar muda. A respiração fica mais solta. E o mais surpreendente. O desconforto inicial dá lugar a um tipo novo de prazer. Um prazer que não vem da força bruta, mas da resistência mental. O dead hang não é só sobre pendurar. É sobre o quanto de desconforto o corpo consegue suportar. O quanto a mente aguenta antes de apertar o botão de desistência. É um exercício que te obriga a ficar, a sentir, a estar presente. Não é bonito, não é sexy, mas é real. E se o treino já está pesado, mas ainda parece que tem algo fora do lugar, talvez esse seja o ponto cego que ninguém te contou. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Quando você descobre que estava fazendo errado o tempo todo, por volta do 20º dia de desafio, muita gente já começa a se sentir parte da barra. Os calos estão formados, a dor virou rotina, e a mente começa a acreditar que agora é só continuar até fechar os 30 dias. Missão quase cumprida. Mas é aí que vem a rasteira. Aparece um vídeo ou uma dica aleatória dizendo: se você só faz o dead hang passivo, tá perdendo a parte mais importante. Pera aí, dead hang passivo? Existe outro tipo? Sim, e esse outro tipo se chama active hang, e ele muda tudo. A maioria faz o dead hang largado. Ombros colados nas orelhas, abdômen relaxado, escápulas dormindo. Parece até que o corpo está desligado, só esperando o tempo passar. Mas o active hang é outro jogo. Ele exige intenção. É ombro para baixo, core ativado, costas engajadas, como se fosse começar uma barra, só que sem sair do lugar. Na prática, esse ajuste muda tudo. A dificuldade salta de nível. 10 segundos já parecem um castigo. A musculatura, que antes ficava passiva, começa a responder com força. O core trava. Os ombros queimam. O tempo desacelera. E aí vem a virada. O que parecia progresso era só sobrevivência. Agora sim começa o treino de verdade. O corpo entra no modo técnico. A mente fica presente. E cada segundo pendurado vira uma aula de controle e estabilidade. Isso reflete fora da barra também. As barras ficam mais sólidas. A postura se alinha sozinha.
A respiração desacelera. A sensação é de reconstrução, não só física, mas interna, porque repetir sem consciência dá conforto, mas não dá evolução. E às vezes, reconhecer que estava fazendo errado é exatamente o que faltava para começar a fazer certo. De verdade. O ajuste simples, que destravou tudo. Tem uma fase no desafio que todo mundo passa. Aquela sensação de estar travado num ciclo sem saída. A pessoa sobe na barra, segura, sente a pegada queimar, os dedos falharem e cai. Todo dia é igual. O progresso parece congelado no tempo. E aí vem a frustração. Porque não é só o corpo que dói, é a cabeça que começa a questionar tudo. Será que minha pegada é fraca? Será que minha mão é pequena demais? Será que isso aqui não é para mim? Mas muitas vezes, o problema não é nenhum desses. Às vezes, o que está travando tudo é só um detalhe invisível: o ambiente, a barra em si. Tem gente fazendo dead hang numa estrutura grossa demais, tipo cano de ferro. A mão mal consegue envolver. Os dedos escorregam, a pegada falha antes da hora, e o que era para ser treino vira sofrimento precoce. Só que como ninguém fala disso, parece que a culpa é do corpo, que o fracasso vem da falta de força, quando na verdade é o contexto que está sabotando. Agora olha o que acontece quando esse detalhe muda. A pessoa vai para outra barra, mais fina, mais lisa, que encaixa direitinho na mão. E de repente, 30 segundos, 40, 50. O que mudou? O corpo ficou mais forte da noite para o dia? Claro que não. O que mudou foi o ponto de alavanca. O que mudou foi o setup. E isso vira um tapa na cara, porque ensina uma lição que vai além do treino. Às vezes, você não precisa empurrar mais. Só precisa parar, observar e ajustar. Quantas vezes a gente insiste em vencer usando a ferramenta errada? Empurra no escuro, sem questionar. Sofre em silêncio, até achar que o problema está em si mesmo, quando na real está só na escolha do terreno. Depois desse ajuste, tudo muda. O dead hang deixa de ser uma guerra contra o cronômetro e vira um espaço de afinação corporal. Não é mais sobre aguentar até cair, é sobre aprender a escutar, a sentir. Começa a prestar atenção na pegada, no alinhamento do ombro, na respiração que flui ou que trava. Cada pendurada vira um diagnóstico. Cada segundo pendurado entrega uma pista. E nesse espaço, o progresso aparece. Sutil, mas constante. Um segundo a mais aqui. Um pouco menos de tensão ali. Um pouco mais de consciência a cada dia. E o mais louco, tudo isso por causa de um detalhe que quase ninguém nota, mas que muda tudo quando é corrigido. Então, se tudo parece travado, talvez não seja o corpo que precisa mudar. Talvez seja só o jeito de olhar. A dor que a câmera não mostra. Chega um ponto, lá pelo terceiro dia lá do desafio, em que a animação do começo já dá lugar a um clima pesado. O corpo não responde mais com surpresa, responde com resistência. E aí começa o jogo mental pesado. As mãos ardem já antes de subir. Os dedos incham, ficam duros. A pele esquenta e parece que vai rasgar. Os ombros não doem do movimento. Do contrário, a dor é aquele peso silencioso que te acompanha mesmo fora da barra. Uma rigidez que parece martelar por dentro, invisível, constante. E aí aparece o grande truque das redes sociais. Muitos mostram o dead hang com estética, com ângulos bonitos, música impactante, mas não mostram a dor que permanece depois. O desconforto que se instala no braço, que te impede de abrir uma porta ou apertar um pote com tranquilidade. Aquela sensação de pele esticada, dedos presos, antebraço latejando, mesmo quando você já nem está pendurado. Mas o pior não é a dor física. É o inferno que a mente monta. Você aparece ali, todo dia. E mesmo assim,
não vê progresso real. Ainda está ali, travado nos mesmos 15, 20 segundos. E a dúvida começa a virar um ninho. Será que você é falho mesmo? Será que não nasceu para isso? Será que está fazendo tudo errado? A sabotagem interna dá o golpe definitivo. Ela transforma um problema físico em um ataque pessoal. E mesmo nessa tempestade, tem um momento decisivo, quando você continua. Mesmo quando não acredita. Mesmo quando tudo dentro de você quer largar. E aí vem o impacto profundo. Descobre que se, ao invés de ceder, você ignora, se você apenas respira, se mantém presente, pode ganhar mais 3, 4, 5 segundos. Sem técnica nova, sem suplemento, sem truque, só resiliência. É aí que muda tudo, porque a dor deixa de ser inimiga. Ela vira a porta de entrada. Um aviso de que você chegou em um lugar sensível, onde a mudança real começa. E quando aprende a ficar ali, entregar presença mesmo no desconforto, o progresso acontece. O dead hang deixa de ser um ato físico, vira meditação forçada. Um cenário onde cada respiração mantém você ali, presente. Cada segundo conquistado não vem da força, vem da consciência. E talvez esse seja o verdadeiro ganho. Não é ficar mais tempo pendurado. É ganhar presença, conforto com o desconforto. Saber que você não foge, que você fica, quando o tédio vira o novo inimigo. Se alguém acha que o maior desafio do dead hang é a dor, é porque ainda não chegou na parte onde o corpo se acostuma. Quando a pele engrossa, os calos já estão formados, os músculos aprendem o caminho. E aí surge um inimigo mais silencioso, mais traiçoeiro: o tédio. É nesse momento que tudo começa a parecer vazio. A pessoa sobe, segura 30, 40 segundos e nada acontece. Não dói como antes, não desafia como no começo. Só parece repetição, um ciclo. A mesma coisa, dia após dia, sem novidade, sem evolução aparente. E o pior, sem emoção. E isso desgasta. Porque quando não tem mais aquela adrenalina do desafio inicial, o cérebro começa a perguntar: para que continuar? Não tem pump? Não tem número novo no cronômetro? Não tem transformação visível? Só o mesmo ferro, o mesmo tempo, a mesma respiração. E aí vem o que pouca gente fala. Não é a dor que faz a maioria desistir. É o tédio. É essa ausência de novidade. Esse vazio que vai minando a motivação por dentro, até que o ato de subir na barra pareça inútil. Mas é exatamente aí que mora a chave. Porque se a pessoa aprende a continuar mesmo sem novidade, mesmo sem emoção, mesmo sem resultado imediato, ela entra num território que quase ninguém alcança, o da consistência madura. Quando o motivo de continuar não é mais o sentir algo novo, e sim o manter o que importa. É nesse ponto que o dead hang vira mais do que um exercício. Vira ritual, vira disciplina, vira controle emocional. E o mais curioso, quando essa fase de tédio é atravessada, o corpo começa a responder de outro jeito. A postura melhora no automático. A respiração no dia a dia se estabiliza. O jeito de andar muda. A coluna parece mais leve. E nada disso vem com fogos de artifício. Vem com silêncio. Porque é justamente no espaço onde nada acontece que tudo começa a se alinhar. Mas só para quem não desiste antes, consertando a pegada que estava sabotando tudo. Tem progresso que parece travado de forma misteriosa. A pessoa aparece todo dia, segue o plano, dá tudo de si e mesmo assim não vê melhora. A pegada falha no mesmo ponto, o antebraço colapsa no mesmo tempo e aquela sensação de "tô fazendo tudo certo, mas não saio do lugar" vira rotina. Só que às vezes o que está sabotando não é falta de força, nem falta de disciplina. É só um detalhe técnico que passou batido. E um dos mais comuns é a pegada. Pode parecer simples, segurar a barra e ficar. Mas a maioria não segura.
Se agarra, se pendura, faz força nos dedos, tensiona a ponta da mão, mas esquece do resto. A palma não está conectada. Os dedos estão desesperados. É como se o corpo todo estivesse pendurado por 5 ganchos frágeis. E aí fica claro por que o progresso trava. A solução? Reeducar a pegada. E isso começa com consciência. Ao invés de se jogar na barra, é preciso preparar o encaixe, posicionar a palma inteira, enrolar os dedos com intenção, levantar levemente os nós, distribuir o peso, criar uma base sólida. A pegada deixa de ser um reflexo e vira uma escolha, um posicionamento, uma fundação. Quando isso acontece, o impacto é imediato. A estabilidade aumenta. O tempo não dobra de cara, mas o controle sim. O corpo entende que não está mais lutando, está trabalhando. As costas se engajam melhor. O core responde com mais firmeza. E até as barras feitas depois ficam mais seguras, mais suaves. Fora da barra, os reflexos aparecem também. O peito se abre naturalmente. Os ombros relaxam. A postura se alinha sem esforço. Porque o que começou como um ajuste técnico vira um ajuste de presença, de mentalidade. E o mais louco é isso. Tudo começa num detalhe que parecia pequeno demais para importar. O dead hang não é só segura até cair. É técnica, é biomecânica, é refinamento. Cada segundo é uma oportunidade de afinar o corpo e educar a mente. E quando esse mindset vira padrão, tudo muda. A barra deixa de ser um campo de sobrevivência. Vira território de domínio. Quando o suplemento faz sentido de verdade, chega um momento em que o corpo começa a cobrar. E não é só cansaço, é desgaste acumulado. A mão parece de couro ressecado. Os dedos perdem mobilidade. O antebraço vive tensionado. Os ombros reclamam em silêncio o dia inteiro. Não é aquela dor aguda de lesão. É uma exaustão sutil, que vai drenando energia sem fazer barulho. E é aí que entra uma questão real. Como acelerar a recuperação sem complicar a rotina? Tem gente que pensa logo em descanso, ou pior, em desistir. Mas existe um ponto de equilíbrio entre o esforço e o suporte. E é aqui que o suplemento começa a fazer sentido. Não como atalho, mas como alívio estratégico. Nada de fórmulas milagrosas. A proposta é algo simples, direto ao ponto. Creatina. E num formato ainda mais prático, goma. Sem pó, sem shaker, sem aquele gosto estranho. Só 3 gominhas por dia, jogadas na mochila. Fácil de tomar, fácil de manter. E o impacto não é imediato, mas é nítido. Em poucos dias, a pegada já parece mais firme. A recuperação entre sessões encurta. O corpo para de gritar tanto. A fadiga chega mais devagar. Não é ilusão, é rendimento real. O corpo aguenta mais tempo na barra. A qualidade do treino sobe. Só que tem uma coisa importante. O suplemento não faz o trabalho por você. Ele não tira a dor, não cria disciplina. Mas ele remove obstáculos invisíveis. E às vezes, é isso que mantém você no jogo. Porque o que faz a diferença não é a explosão do primeiro dia. É a constância. É o eu apareci de novo, mesmo quando tudo tá doendo. E se um empurrãozinho simples ajuda você a manter o ritmo sem complicar a vida, por que não? Suplemento não substitui esforço, mas reduz fricção. E no meio de um desafio como esse, qualquer coisa que ajuda você a aparecer mais um dia, com mais qualidade, vale ouro. A diferença entre continuar e desistir pode estar numa escolha pequena, mas inteligente. De apenas segurar, a pertencer ali em cima. Lá, pelo 30º dia, algo diferente acontece. Não é um grande marco. Não tem trilha sonora de filme, nem cena épica de superação. É silencioso. É interno. Mas é transformador. A pessoa sobe na barra como sempre fez. Ajeita a pegada, ativa os ombros, trava o core. Só que dessa vez,
Não tem luta. Não tem contagem mental. Não tem urgência para terminar. Tem presença. O tempo começa a passar de um jeito diferente. Os primeiros 10, 20, 30 segundos deixam de ser um obstáculo. Não tem tensão mental. Não tem aquela voz dizendo, tá doendo, solta logo. O corpo está engajado. A mente, calma. E pela primeira vez, não se está apenas resistindo à gravidade. Se está pertencendo àquele momento. Chega nos 60 segundos e segue. Chega nos 90 e solta. Não por falha, mas por escolha. E quando desce da barra, não tem grito de comemoração. Não tem ego inflado. Tem só um pensamento. Eu cheguei. Mas não no tempo, não na performance. Chegou na consciência. O ferro deixa de ser inimigo. Vira ferramenta. Vira espaço de controle, de domínio interno. E isso muda tudo? A partir daí, o Dead Hang deixa de ser só um desafio de 30 dias. Vira um ritual, um check-in diário entre corpo e mente. Não é mais para melhorar a postura, que já melhorou. Nem para fortalecer a pegada, que já está sólida. É para manter o mais importante, a conexão. E os resultados que aparecem depois disso não são os que dá para mostrar em vídeo. A respiração ao longo do dia muda, fica mais profunda. O sono fica mais estável. A coluna parece mais leve, as costas mais abertas, a caminhada mais firme. E tudo isso por conta de 1 minuto pendurado, em silêncio. E aí vem o tapa final. Quando se acha que chegou no limite, descobre que escaladores, ginastas e atletas de elite treinam max hangs com a ponta dos dedos, em barrinhas mínimas. É outro mundo, outro nível. Mas isso não frustra, isso ensina. O Dead Hang não tem fim. Sempre vai haver uma nova barra, um novo tempo, um novo desafio. Mas o que 30 dias ensinam é simples. Não é preciso algo mirabolante para mudar de verdade. É preciso aparecer, todos os dias, sem glamour, sem plateia, sem desculpa. E nesse processo, o que desiste não é o corpo, é a versão antiga de você. Aquela que fugia, aquela que duvidava, aquela que já não existe mais. No começo, parece que o Dead Hang vai ser só mais um exercício. Algo para fortalecer a pegada, aliviar as costas, talvez melhorar a postura. Mas depois de 30 dias pendurado, a maior transformação não acontece nos músculos. Acontece dentro, porque cada vez que alguém sobe naquela barra, é forçado a encarar uma parte de si que normalmente passa batida, a pressa, a impaciência, a vontade de desistir quando o progresso some. É nesse confronto diário, sem aplausos, sem plateia, sem glamour, que começa a construção da verdadeira força. A força de ficar, de respirar dentro da dor, de não largar quando tudo dentro grita para soltar. Sim, o corpo muda, a postura melhora, os ombros se abrem, a pegada fica sólida. Mas o maior ganho é invisível, é mental, é aquela clareza que vem no silêncio, aquela confiança que se constrói no desconforto. É a consciência de que o controle está nas suas mãos, literalmente. E no final, não importa quanto tempo você aguenta pendurado. O que importa é o que você descobre enquanto resiste e quem você se torna cada vez que escolhe continuar. Então, agora, a pergunta não é: será que funciona? A pergunta é: você consegue aparecer todos os dias? Mesmo sem emoção? Mesmo sem resultado imediato? Porque se a resposta for sim, o que vem depois pode mudar seu corpo. Mas o que muda por dentro fica para sempre. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se você conhece alguém que vive reclamando de dor nas costas, postura torta ou pegada fraca, manda esse vídeo para essa pessoa agora.
Só fala: assiste até o fim, depois me agradece.